Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Politizando, eu sou o William Jacob e neste vídeo eu vou trazer aqui algumas reflexões sobre o vídeo que o Rafinha publicou no seu canal, lá no programa dele Mais Que 8 Minutos, em que ele conversou com Bárbara Gância, jornalista, escritora, e num dado momento ela foi indagada sobre a posição dela, se ela estaria disposta a votar no Lula em 2022. E o que ela vai dizer ali a gente tem que compreender muito bem, não só sobre o Lula, mas também sobre Ciro Gomes. Mas antes de falar disso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, deixa o like, compartilha com amigos, comenta alguma coisa aqui embaixo, porque tudo isso é extremamente importante para o nosso trabalho. Bom, pessoal, a Bárbara estava lá batendo um papo, eu assisti na íntegra o Mais Que 8 Minutos do Rafinha com ela, e assim, muita coisa legal, muita coisa interessante, eu particularmente não conhecia muito sobre ela, e chegou num dado momento em que o Rafinha levou para ela uma pergunta sobre o cenário de 2022, perguntando se no atual contexto dá para votar no Lula. Foi uma pergunta enviada por ali quem acompanha o trabalho do Rafinha e ele coloca para ela. Ela começa explicando que o Lula é um democrata, que aceitou tudo, essa questão do mensalão, do julgamento da Dilma, dele próprio. E aí depois ela vai dizer que concorda com o Lula com essa coisa aí de regulamentar, enfim, a mídia. Vai trazer a questão de que algumas famílias dominam os meios de comunicação em alguns estados. Não vou aprofundar nesse assunto. Diz que não pode igualar Lula e Bolsonaro, como se Lula fosse da extrema esquerda, já que Bolsonaro é da extrema direita. Então, na opinião dela, não existe essa polarização entre extremos. Ok, também não vou falar disso, porque eu tenho falado sobre isso em vários outros vídeos aqui. E aí ela vai entrar num ponto aqui que é aquela famosa relativizada nos erros, para tentar justificar um voto que eu... Vamos ver o que ela fala aqui. O que o Lula já aconteceu de dinheiro que não foi dinheiro para roubo pessoal, diga-se, ao contrário de gente como o Aécio, ao contrário de gente que a gente sabe muito bem, o dinheiro que pode ter sido desviado do PT pelo Zé Dirceu, por quem quer que seja, foi para se manter no poder, como o Fernando Henrique, que com Sérgio Mota também falavam que eles queriam ficar 20 anos no poder. Bom, isso aqui primeiro que já é gravíssimo, né? Mesmo que não seja pro bolso do Lula, como se, não, mas não foi pro bolso dele, então beleza, vamos votar nele. Isso aqui não é pouca coisa. Isso aqui é gravíssimo. E realmente, o que ela vai falar aqui, muita gente aponta que era o que acontecia, em que o PT, no poder, né, usava ali meios de angariar recursos de forma ilícita e distribuir entre candidatos do seu partido e aliados. E se a gente for levar ao pé da letra, essa atitude, esse tipo aqui de situação, não deixa de fragilizar a própria democracia. Então esse é um ponto a ser pensado também. Mas vamos continuar com ela aqui então. Eu acho que se o Lula se elege novamente, primeiro vai ser com um pacto muito grande com gente de centro e com gente como, sei lá. Sei lá, porque não dá para saber mesmo. Sabe com quem que o Lula reuniu? Ontem, eu gravei esse vídeo aqui no dia 7, Eunice Oliveira. Teve lá um jantar. Eu tô observando assim, como o Lula gosta de jantar com Eunice. Jantou agora, teve no Ceará há pouco tempo, jantou também. Tiveram um encontro antes desse no Ceará. A frequência com que o Lula se encontra com Eunício, colocado na conta de um dos líderes do golpe da Dilma, é impressionante. Mas vamos lá. Todo tipo de gente da sociedade e que vai ser um pacto grande. Segundo, ele não vai cometer o mesmo erro duas vezes. Será que não? Para não cometer o mesmo erro, eu acho que uma coisa se faz necessário, você fazer uma autocrítica. O que a gente não encontra. A autocrítica que o Lula faz é justamente sobre essa questão aí da regulamentação da mídia, da regulação da mídia, enfim. Em relação a isso, eu já ouvi algumas entrevistas dele, ele coloca isso, que foi um erro. Tudo bem, isso aqui é uma discussão acalorada, eu não quero entrar nisso aqui agora. Mas no resto, tá tudo certo. Então, se você acha que foi tudo certo no passado, você está disposto a repetir isso no presente. Vamos lá então aqui no outro ponto. Eu acho que pode ser E eu acho que um país como o Brasil tem que ter um governo minimamente socialista, no sentido progressista e social-democrata da palavra. Tem que ter um governo que olhe para o social, porque não é possível a gente continuar com essa disparidade que a gente tem. E eu acho que o Lula...
E vamos pegar um ponto aqui dessa fala dela, porque beleza, eu concordo. Agora a questão é, durante os governos do PT, foi pago aí no Bolsa Família 322 bilhões de reais. No mesmo período, foi pago de juros da dívida mais de 4 trilhões. Então a preocupação social é legal? É, mas dependendo da política econômica que você adota, esse social que você diz abraçar e gostar, não ela no caso, mas o PT, serve apenas para dar uma acalmada, para o povo não protestar, para o povo não reclamar a falta de reforma estrutural. Então o povo se contenta com um pouco e não presta atenção no muito que vai lá para cima. E aí quem está lá em cima também fica satisfeito e fica tudo por isso mesmo. O PT teve 4 mandatos para mudar a realidade e não mudou. Vamos continuar com ela aqui. Lula, eu nunca fui PT, nunca. E eu acho que quando o Lula entrou e fez o negócio do Fome Zero, que já vinha da dona Ruth, para dizer o que for, mas o olhar que ele teve é o olhar que precisa ter nesse país. Então, eu acho que o Lula é uma candidatura viável. Não, o olhar é interessante realmente, mas repito, não basta ter o olhar, é preciso quando chegar lá enfrentar os problemas que devem ser enfrentados e de fato o Lula não enfrentou, porque a reforma tributária, para pegar um exemplo, não se teve. Mas agora ele diz que fará aquilo que não fez quando tinha 87% de aprovação, ou seja, força popular para pressionar o Congresso para aprovar aquilo que deveria ter sido aprovado. A única coisa que me preocupa a respeito do Lula é que tem essa rejeição, esse antipetismo que vai tornar difícil para ele governar. Concordo plenamente. Alguém em sã consciência acha que o Lula eleito em 2022, assumindo em 2023, vai conseguir pacificar o país, sendo que foi ele que criou ou pelo menos potencializou o tal do nós contra eles? Então, eu acho que não, com toda sinceridade. O que não quer dizer que eu acho que Bolsonaro deve ser reeleito, pelo amor de Deus, né? Eu adoraria que tivesse um nome mais palatável, mas não tem. Veja, ela adoraria que tivesse. Esse aqui é um clamor da sociedade. Mas vamos avançar aqui com ela. A gente está vendo que essa terceira via, quando surge um nome, esse nome é um nome para manter tudo como está. Opa, peraí, antes do Rafinha fazer a belíssima intervenção dele. Ela tem razão em relação a alguns candidatos. Mas eu colocaria o Ciro fora dessa percepção dela, porque eu acompanho o Ciro muito de perto. E o que ele tem insistido é justamente nisso, é mudar modelo econômico e modelo de governança. Vamos ver o que o Rafinha fala aqui. Então, não existe. Eu acho que esse Eu gosto menino... do Ciro, sabia? Olha que sensacional, eu gosto do Ciro. Mas o Ciro, o problema do Ciro é que ele é destemperado. O problema do Ciro é que ele é destemperado. Vamos lá. Primeiro, o Ciro reconhece que em vários momentos ele realmente já andou falando bobagens. Então vamos dividir em 2 pontos isso aqui. Tem parte que o próprio Ciro concorda, olha, já deu brecha para que esse rótulo fosse colocado nele. Mas há uma outra parte que é o seguinte, é um Ciro indignado. Como eu falei aqui antes, em relação a essa fortuna que foi mandada para os rentistas durante o governo do PT, em contrapartida, migalhas para os pobres. William, mas 322 bilhões, não pode chamar de migalhas. Comparado aos 4 trilhões, dá para comparar sim. Então o Ciro fica indignado. E aí, como o Ciro tem propostas que muitas vezes incomodam aqueles que estão lá em cima recebendo esses 4 trilhões, aí parte da grande mídia, dessa elite financeira, insistem em quê? Em colocar essa imagem do Ciro destemperado na cabeça dos outros, para que com essa imagem você não ouça, não preste atenção nas propostas, nas ideias do Ciro. Mas vamos acompanhar o que o Rafinha vai falar agora sobre isso. E ele Mas será que isso não é controlável? Ele mesmo, mas você sabe que ele mesmo sabe disso, sabe? Eu sei Quando que ele ele veio sabe. aqui, ele tá segurando o palavrão, ele tá tentando... Eu sei, mas sabe qual é o problema? O problema é que a gente sempre fala, ele vai ser controlado. Olha as coisas que já aconteceram com jeito... A própria Dilma. A própria Dilma. Chega lá, o problema de presidente do Brasil é que ele fica muito isolado, até geograficamente, lá no Planalto, no Alvorada. É difícil, o Ciro é paranoico, o Ciro é dado a... Então, entendeu? Querendo me derrubar. Eu não sei, eu acho que o Ciro é muito inteligente. Aqui começa a parte que muitos eleitores do Ciro encontram por aí. Aqui, na verdade, o que a gente encontra é antes, né? Não, o Ciro é inteligente, é preparado, é isso, é aquilo, mas é o destemperado. Aqui ela colocou, ela inverteu, mas vamos lá. Muito
capaz, ele não ia ser um cara que ia roubar. É um cara que eu acho de verdade que, apesar de todas essas questões, ele tem muito a acrescentar ao país, sabia? Eu acho que ele tem. Ele fazer parte dessa. Mudou, viu? Essa aqui é a disposição do eleitorado, gente, que traz uma ideia positiva do Ciro, uma ideia negativa e que precisa o quê? Desse tipo de diálogo, sem ataque, sem agressão. E ela já falou, pode ser. Discussão, que seja uma composição de uma nova esquerda. Nova esquerda que o Ciro escreve um capítulo no seu livro para falar disso. E o Rafinha ganhou de presente, talvez ele tenha lido já, hein? É que eu acho que também rolou uma frustração grande dele em algum momento, do tipo, ele achou que era a vez dele. E eu o PT também acho. Curte um poderzinho, né? O Lula cortou os pés do Haddad lá, cortou. Então aqui a galera tá sabendo que o Lula curte um poderzinho, né? Então, meus amigos, o que eu tenho para trazer aqui além do que eu já falei? Vamos entender o raciocínio dela. Ciro, inteligente, preparado, não roubaria, porque ela sabe que o Ciro tem aí mais de 40 anos de vida pública, nunca foi acusado de corrupção, nem para ser absolvido. Num país em que a justiça às vezes realmente extrapola e persegue esse ou aquele, o Ciro nem para ser absolvido ele foi aí acusado de corrupção ou improbidade administrativa. Então ela tem consciência das qualidades do Ciro. E ela tem também aquilo que muita gente olha para o Ciro e pensa destemperado, aqui ela até coloca paranoico. Então qual que é o esforço agora que eu acho assim do Ciro? Primeiro ponto, olha, realmente atuar para desconstruir essa imagem que muita gente tem. E eu acho que isso passa por evitar adjetivações. Eu já disse aqui em outros momentos, até no vídeo que eu fiz ontem para o Henri Bugalho, porque muita gente tem uma certa resistência quando você sai chamando este canalha, picareta, pilantra, por mais que eles sejam. Principalmente com o Ciro que já vai para a campanha na cabeça de muitos como o destemperado, quando as pessoas olham ele chamando um picareta de picareta, fala, ih, bem que está destemperado ainda. Então é necessário, eu acho que, levar a crítica para um outro campo, sem que isso signifique perder a indignação. Então esse é o desafio, continuar indignado com os absurdos do Brasil, mas tentando fazer uma crítica mais inteligente. Esse é o ponto que eu coloco em relação a isso. E o outro lado é explorar algo que o Ciro já faz, de que é quando ele esteve no poder. De que isso nunca atrapalhou. Por exemplo, o Ciro foi prefeito de Fortaleza. Saiu muito bem avaliado e foi eleito governador. Como governador, teve uma pesquisa Datafolha, foi o governador mais aprovado de todos do Brasil na sua época. E eu digo mais, não fosse, por exemplo, esse estilo do Ciro ali de comprar algumas brigas no bom sentido, o Canal do Trabalhador, feito em 90 dias, um canal de 120 quilômetros, tirando a água de um ponto e levando para Fortaleza e região metropolitana, que estavam ameaçados ali com uma seca que castigava o Ceará há muito e muito tempo. Então, não fosse esse estilo do Ciro mais para frente, não teria saído. Então, o Ciro governador, muito bem avaliado. E aí vira ministro depois da Fazenda do Itamar Franco. Né? Qual foi o desatino que ele teve lá? Na verdade, também, mais uma vez, aquele seu estilo de, peraí, eu entendo o que eu estou fazendo aqui. Foi super importante para consolidar o Plano Real num momento crítico. E diga-se de passagem, a pedido do Itamar. O Itamar meio que implorou, vem aqui nos ajudar, pelo amor de Deus. E ficou até o fim do governo Itamar. Depois foi ministro da Integração Nacional no primeiro mandato do governo Lula. Não fosse o Ciro, a transposição do São Francisco não teria saído do papel. Vários petistas reconhecem que foi graças ao estilo do Ciro, de peraí, vamos fazer acontecer? Quais problemas que existem? Vamos resolver, vamos conversar, vamos dialogar. O Lula queria desistir em vários momentos, o Ciro é que insistiu e realmente a coisa saiu. Então é importante destacar isso, que o Ciro tem esse estilo dele, que precisa ser melhorado em alguns aspectos, sim, em outros a indignação tem que continuar, porque o Brasil é um país saqueado. Mas que esse estilo dele nunca o prejudicou quando ele teve a oportunidade de fazer algo. E isso tem que ser dito e repetido várias vezes. Então eu acho que é um movimento duplo. É o Ciro reconhecer que em alguns momentos já errou, como ele tem feito em alguns vídeos, se esforçar ao máximo para evitar que esse tipo de rótulo permaneça com ele, e do outro lado mostrar, olha, eu não sou um novato na política, eu tenho que mostrar. Eu não sou alguém que caiu de paraquedas aqui agora e que alguém olha e fala, mas como é que será ele no governo? Não, o Ciro já esteve lá. Então, meus amigos, vamos ver aqui em outro ponto aqui agora, lá na frente na conversa, ela vai dizer algo realmente importante. Mas o Ciro não é uma pessoa que eu descarto.
Tá vendo? É isso aqui. Isso aqui é que eu acho que é interessante a gente observar. Tem muitos como ela, que por conta da tragédia Bolsonaro, começam a olhar o Lula com mais calma, né? Ah, talvez eu vote nele, não sei o quê. Traz em si aí uma preocupação em relação ao Ciro, mas não descarta. Então o Ciro tem grandes chances, fazendo o trabalho de casa bem feito, de trazer voto de um e de outro que está na sua frente e do voto útil de quem está atrás. Que aí fala, não, eu até queria o Dória, mas já que o Dória tem aqui 4, 5%, deixa eu ir com o Ciro que tem de 9 a 12, segundo Datafolha, para que ele aí sim tenha mais chance de ir para o segundo turno e trazer um debate em torno daquilo que realmente tem que ser debatido para tirar o Brasil do fundo do poço. Bom, meus amigos, eu não podia encerrar esse vídeo sem antes vir aqui parabenizar o Rafinha. Eu acho que a gente tem que realmente valorizar quem tem a coragem que ele está tendo. Porque tem muitos aí influenciadores, progressistas que concordam com as ideias do Ciro, mas que num ambiente como esse aqui, às vezes, enfim, ficaria ali calado concordando que não tem alternativa. E ele fala, eu gosto do Ciro. Então eu às vezes venho aqui, critico esse, critico aquele, mas estou aqui agora para parabenizar o Rafinha pela postura, pela coragem. E realmente, eu acho que, como ele disse lá, eu concordo, o Ciro tem muito a contribuir com o país. O Brasil tem jeito. O problema do Brasil não é genético, não é na terra, não é no céu. O problema no Brasil está na política. E o Ciro tem colaborado muito para que esse problema seja resolvido. Meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.